Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão de interferência. Essa questão de interferência, pessoal, foi do Enem de 2015. Foi uma questão que deu um chororô danado, que os alunos acharam a questão difícil. De fato, pessoal, a questão é difícil. Ele tentou ajudar explicando todos os passos que aconteceram, mas ele explicou tanta coisa que o povo se perde no enunciado, tá? O povo se perde no enunciado. Então, ele fala assim: certos tipos de superfícies na natureza podem refletir luz de forma a gerar um efeito de arco-íris. São coisas diferentes, tá? Arco-íris é uma coisa e isso aqui é outra. Então, pode gerar um efeito de um arco-íris. Essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno da interferência de película fina. Aí ele continua. A figura ilustra o esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre uma poça de água. Parte do feixe de luz branca incidente 1 reflete na interface ar-óleo e sofre inversão de fase 2. Então, repara, pessoal, parte do feixe 1 reflete e sofre inversão de fase 2, o que equivale a uma mudança de meio comprimento de onda. Isto é, a crista se transforma em vale ou o vale se transforma em crista. A parte refratada do feixe, a parte 3, incide na interface óleo e água e sofre reflexão sem inversão de fase 4. Então, aqui é reflexão com e aqui é reflexão sem inversão. Então, o observador indicado enxergará aquela região do filme com coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre interferência completamente construtiva entre os raios 2 e 5. Então, se o comprimento de onda do amarelo, do raio 2, fizer uma interferência construtiva com o raio 5, com o amarelo do raio 5, você vai deixar de ver um reflexo branco e vai passar a ver um reflexo amarelo. Tá? É isso que está escrito no texto. Tá? Considere que o caminho percorrido em 3 e 4 corresponde ao dobro da espessura da película. Na verdade, seria um pouco maior, né? Porque está meio de lado, mas ele aproximou isso como se fosse aqui perpendicular, ida e volta, sem inclinação, para facilitar mesmo, tá? Feito isso, contou essa história toda, o que ele vai pedir para a gente? Ele vai falar o seguinte: expressa em termos de comprimento de onda lambda, a espessura mínima dessa camada de óleo é igual a quanto? Então, ele quer a espessura mínima expressa em função de lambda para que a interferência seja construtiva entre o raio 2 e o raio 5. Bom, pessoal, para a gente conseguir a interferência da luz, normalmente a gente tem que transformar uma onda luminosa em duas ondas iguais, tá? E ele consegue fazer isso. Como assim, professor? A onda incidente, ela vem aqui. Quando ela chega aqui, ela se transforma em duas. Uma parcela refratada e uma parcela refletida com inversão de fase de acordo com o texto. Então, a refratada, vou voltar aqui para ficar melhor para você ver. Quem é que vinha andando na frente? A crista. Quando chegou aqui, virou duas. Uma refratada, que continua com crista na frente, e uma refletida, que passou a ser vale na frente. E aí você vai ter a onda que veio aqui em cima, chegando primeiro, e onda que foi lá embaixo e voltou, chegando depois.
Então, é como se você tivesse duas fontes, uma produzindo a onda 2 com vale na frente e outra produzindo a onda 5 com crista na frente. Então, é como se fosse duas fontes. Uma que saiu daqui e foi para cima, uma que saiu daqui, foi para baixo e foi para cima. Então, elas vão chegar defasadas, e se elas chegam defasadas, pode dar uma interferência construtiva ou destrutiva. Só que a questão falou que quer construtiva. O que acontece? O delta, o que é o delta, professor? O delta é o defasamento. O defasamento é a diferença de distância percorrida pelas duas ondas. Tá? Então, delta, diferença de distância percorrida pelas duas ondas. Esse N é quem vai me ajudar a dizer se a interferência vai ser construtiva ou destrutiva. Nesse caso, como uma onda foi com vale na frente e a outra onda foi com crista na frente, as fontes estão em oposição de fase. As fontes estão em oposição de fase. E quando as fontes estão em oposição, o par dá interferência destrutiva e o ímpar interferência construtiva. Qualquer N ímpar que eu colocar aqui vai dar construtivo. Qualquer N ímpar. Bom, qual foi a diferença de distância percorrida? Ai, gente, uma onda andou aqui. A outra veio aqui, voltou e andou a mesma coisa. Então, a onda 5 anda 3 e 4 a mais que a 2. A onda 5 anda a distância 3 e 4 a mais que a 2. Então, repara que delta vai ser 2E. Delta vai ser duas espessuras. Aí eu junto esta conclusão com esta equação. 2E N lambda sobre 2. Quem é a espessura? Pega esse 2 que está multiplicando, passa para cá dividindo. Fica N lambda sobre 4. Então, a espessura da película de óleo é N pedaços de lambda sobre 4. Bom, mas aí eu tenho duas condições. Primeiro, eu quero que a interferência seja construtiva. Então, eu preciso que o N seja ímpar. Pode ser 1, pode ser 3, pode ser 5. Qualquer ímpar vai fazer com que a interferência seja destrutiva. Desculpa, qualquer ímpar vai fazer com que a interferência seja construtiva. Aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer vai ser o seguinte, ele quer a menor espessura. Então, para ser a menor espessura, o N tem que ser o menor número ímpar. Então, o menor número ímpar vai ser se N for igual a 1. Mas podia ser 3, podia ser 5. Ele é que pediu a menor espessura. Automaticamente, 1 lambda sobre 4, a espessura vai ser dada por lambda sobre 4. Lambda sobre 4, alternativa letra A, alternativa correta. Beleza, pessoal? É importante falar que esse lambda não é o lambda no ar. Esse lambda que você coloca aqui tem que ser o lambda no óleo, tá? Então, eu teria que pegar o lambda do ar, achar o lambda do óleo para poder jogar aqui e achar a espessura, se de fato eu a desejasse. Beleza, gente? Então, repara que é uma questão que realmente tem um grau de dificuldade, mas se você entender o passo a passo, a coisa dá certo. Valeu, galera! Um abraço, tchau, tchau!